Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito das corporações de ofício. Número 1. As corporações de ofício eram associações de comerciantes e artesãos. Portanto, essas corporações de ofício que existiam, que surgiram na Idade Média, eram associações e as integravam comerciantes, mercadores e também os artesãos. Número 2. O número de corporações de ofício, modesto no início, multiplicou-se bastante nos séculos XII e XIII. Então, foi nesse período, nessa época, entre os séculos XII e XIII, que multiplicou-se bastante o número de corporações de ofício na Europa, no período da Idade Média. Número 3. A finalidade das corporações era proteger os interesses de seus membros e de sua cidade e também garantir para um certo número de associados o monopólio de uma atividade ou da produção de determinado artigo. Então, as corporações de ofício, elas protegiam os interesses daqueles que faziam parte, daqueles que a integravam, que eram seus membros, e também protegia os interesses de algumas cidades. Também, uma outra finalidade das corporações era garantir para um certo número de associados o monopólio de uma atividade ou garantir o monopólio da produção de um determinado artigo. Então aqui nós vemos duas finalidades das corporações de ofício da época da Idade Média. Número 4. As corporações tinham estatutos minuciosos que regulamentavam praticamente tudo. Então, vamos ver aqui o que esses estatutos das corporações regulamentavam. Primeiro, o método de fabricação. Segundo, regulamentava também a qualidade do produto. Terceiro, regulamentava o preço. Quarto, regulamentava a formação dos aprendizes. Quinto, regulamentava o número de horas de trabalho. E sexto, regulamentava o número de associados e etc. Então, essas corporações tinham estatutos minuciosos, os quais regulamentava praticamente tudo o que fazia parte, tudo que integrava ali o cotidiano, o dia a dia dessas corporações de ofício. Número 5. Nas corporações existia uma hierarquia que ordenava as relações de trabalho entre artesãos. Havia o mestre artesão ou o mestre de ofício, que era o proprietário da oficina, das ferramentas, da matéria-prima e do produto acabado, e também o mestre de ofício, ele contratava os funcionários e determinava os salários. Então, no topo da hierarquia das corporações de ofício, ocupava esse primeiro lugar
o mestre de ofício, o mestre de artesão. E ele era o proprietário, o dono de tudo. Era o dono da oficina, das ferramentas, da matéria-prima e do produto acabado. E também ele contratava as pessoas que iriam trabalhar nas suas oficinas. E também ele determinava os salários. Em seguida vinham os oficiais, os companheiros, eram os trabalhadores assalariados, aqueles que trabalhavam nas oficinas ali e também recebiam um salário em razão, em virtude do trabalho que desempenhava. E por último, vinham os aprendizes. Os aprendizes estavam nas oficinas para aprender o ofício e trocavam seu trabalho por alimentação e moradia. Então, em terceiro lugar, nessa hierarquia, estavam os aprendizes, aqueles que iam para as oficinas para aprender o ofício, a função, o trabalho no qual ele iria desenvolver futuramente. E também ele trocava esse seu trabalho por alimentação e moradia.